Fala galera, espero que você tenha gostado do primeiro vídeo, espero que você tenha colocado em prática, discutido bem. Nós vamos continuar agora aquele vídeo, aquela discussão que você já deve ter assistido, e essa é a parte 2 desse vídeo que vai destruir aquilo que a gente pensa a respeito de igreja, Deus, cristão e por aí vai, beleza? Acompanhe aí, aproveite, Deus te abençoe. Nós estamos em quarentena, ou Deus fala contigo nesse momento, ou Ele não fala mais. Nós estamos tentando há muito tempo adaptar o Evangelho de Jesus para uma máquina que a gente criou chamada igreja. Você vai esperar a igreja ser perseguida para poder fazer acontecer? O que é um dia de ameaça de morte em vista de uma eternidade com meu Senhor? O software do Evangelho não roda no hardware da igreja. Para quem entende de computador, né, sabe que existe uma diferença entre software e hardware. Software é o programa, hardware é o equipamento. Infelizmente, o software do Evangelho de Jesus Cristo não roda no hardware da igreja. Nós estamos tentando há muito tempo fazer a Apple rodar com Windows. Nós estamos tentando há muito tempo adaptar o Evangelho de Jesus para uma máquina que a gente criou chamada igreja. Isso não funciona. Não funciona. Mas olha que coincidência triste, mas é uma coincidência interessante. No momento do maior movimento missionário de envio, Deus chama as pessoas de volta para casa. Se a gente acredita que Deus está no controle de todas as coisas, a quarentena do corona também faz parte do controle de Deus. E Ele chama a gente de volta para casa. Eu acredito que esse movimento de voltar para dentro de casa, para a gente entender que a nossa igreja está doente, quebrada e não funciona, não perpetua. A igreja tem 2000 anos de existência. Os últimos 500 talvez foram a bancarrota da igreja. O número de igrejas e prédios cresceu e o número de discípulos diminuiu radicalmente. Não se ouve mais falar dos mártires, não se ouve mais falar do evangelho puro. E isso deve ter uma razão. A razão é que a gente viciou o hardware e esqueceu do software. O software está aí na página da sua Bíblia, nas páginas da sua Bíblia. Mas a gente não faz, a gente adapta para um sistema doente porque é mais fácil para nós ir à igreja ao domingo. É mais fácil dar o dízimo, é mais fácil participar de uma congregação, é mais fácil ser membro. É muito mais difícil fazer discípulo, entregar a sua vida, enfrentar a morte todos os dias. Como Paulo diz, todos os dias eu sou entregue à morte por amor de Jesus. Muito difícil. Mas você não pode, cara, comparar o Irã, o Oriente Médio com o Brasil. São dois contextos diferentes. Eu falei, realmente não tem como comparar. Porque nós somos muito ruins mesmo. Muito ruim. Porque se fosse para comparar, mano, eu acho interessante que saem missionários daqui para ensinar o evangelho para eles lá, ao passo que nós é que deveríamos aprender com eles. A gente faz conferências de milhares de pessoas e quando recebe alguém de lá, há um tempo atrás eu ouvi um relatório de um missionário também falando que quando recebeu alguém que veio da Coreia, agora não me lembro se do sul ou do norte, não me lembro exatamente, deve ser do sul, o missionário falou assim, cara, eu estou impressionado de ver a quantidade de coisa que vocês conseguem fazer sem o Espírito Santo. Vocês são muito bons. Claro que era um sarcasmo, né? Então, assim, por que a gente não pode comparar? Eles estão debaixo de uma perseguição. Aí vai minha pergunta provocativa para você. Você vai esperar a igreja ser perseguida para poder fazer acontecer? Você vai esperar nego arrancar sua cabeça? Você vai esperar te vestir num jaleco laranja e te botar na beirada da praia? Você vai esperar colocar em risco a sua família? Você vai esperar o Estado Islâmico ou algum outro desafio religioso passar por cima das convicções de fé que a gente tem? Você vai esperar a apostasia se implantar no nosso país, na nossa cidade, para agir depois? A impressão que eu tenho é que se a gente não consegue fazer agora, com perseguição, então, a gente não vai conseguir fazer nada. E aí, cara, o sistema que a gente tem hoje nunca ia funcionar no Oriente Médio, porque não pode, é proibido ter reunião pública. Eles se reúnem, e eu acho interessante, um dos missionários deu um relatório que o culto deles era o seguinte, eles iam até uma determinada região, nesse local eles descartavam seus celulares, ficava guardado, tirava a bateria, e aí depois eles passavam por mais umas 2 ou 3 quadras, para despistarem qualquer tipo de perseguição, entravam numa casa, nessa casa tinha uma passagem secreta por trás de uma porta à prova de som, e aí eles andavam por mais corredores subterrâneos até que chegassem num outro ambiente que ninguém que passou por baixo desse corredor subterrâneo conseguiria entender onde eles estavam. E lá
eles faziam o culto dessa maneira. Eles abriam a Bíblia, que não é a Bíblia não, tá? Meu caderninho. Eles abriam a Bíblia e eles contemplavam a Bíblia. Eles nem liam em voz alta, porque não podia. Eles contemplavam a Bíblia. E aí, na troca de olhares, um com o outro, eles se olhavam e glorificavam a Deus em orações silenciosas. Isso por horas. Horas. Eu não estou falando de segundos da nossa oração. Eu não estou falando da nossa oração levada para frente com louvor que sobe, que a gente se empolga, não. Eu não estou falando dessa oração que a gente faz que é só pedir, não. Eu estou falando de horas de meditação a respeito da glória de Deus. Esse era o culto deles. Depois eles voltavam pelo caminho com um guia e se recuperavam dos seus pertences e iam embora. E ao falar disso, esse missionário falou o seguinte: a gente experimenta aqui várias vezes por ano um período de lockdown. E aí, cara, para você que não conhece a expressão lockdown, é o que está acontecendo com os Estados Unidos. É a nossa quarentena forçada, né? Todo mundo trancado. A gente está desesperado porque está uma semana, hoje é dia 23 ou 24 de março. E a gente está uma semana trancado no Brasil. E as pessoas estão desesperadas, fazendo estoque de coisa. Esses irmãos, eles passam por períodos de lockdown várias vezes por ano, por semanas, porque estão sendo perseguidos e precisam desaparecer das ruas. E lá o lockdown não tem internet, não tem televisão, não tem nada. É trancado numa cela, para que o evangelho possa ser garantido de ser perpetuado. Os irmãos estão dispostos a dar sua vida lá, para que o evangelho possa continuar a ser perpetuado. Coisa de louco, né? Eu achei interessantíssimo esse relatório. E, por último, ele usou uma expressão interessante. Ele falou assim: a gente aprendeu muito bem sobre o aleluia, mas ninguém quer ensinar sobre o maranata. O aleluia, né? Quer dizer, toda a celebração, mas o maranata, do vem Jesus, a gente não aprendeu. A gente perdeu a noção de uma vida eterna. Eu não sei você, mas me parece que até os cristãos vivem uma vida como que se essa vida fosse a única que a gente tem. E não é. A vida continua após a morte. E a gente não tem essa noção. Mas por último, eu quero fechar. Eu prometi que eu ia tentar manter esse vídeo em menos de 20 minutos. Tudo isso são reflexões que eu já vinha falando na capela e gostaria que você pensasse a respeito disso, porque a nossa igreja vai se tornar isso daí. As pessoas podem falar assim: não funciona no Brasil. Não funciona para você que foi viciado num sistema errado, no hardware errado. A gente vai aproveitar o hardware que a gente tem e nós vamos transformar o hardware em função do software. Nós não vamos piratear o software. Nós vamos transformar o hardware. Presta atenção no que eu estou te falando. É quase profético. Vou dizer que é profético. Se você congrega conosco na capela, se você estiver debaixo do som da minha voz, né, nesse momento, se você está ouvindo, se você respeita pelo menos um pouquinho o que eu falo, nós vamos fazer força para hackear o hardware. Mas piratear o software, nunca. Jamais. E aí, cara, por último, eu ouvi a história de um casal de missionários que já na sua tenra idade, por volta dos 40 e poucos, resolveram ir para o Oriente Médio. E uma das coisas que eles fizeram foi o seguinte: eles gravaram uma fita, isso há muito tempo atrás, uma fita de videocassete, e eles basicamente gravaram o pedido de perdão deles para os seus assassinos, que eles ainda nem conheciam e que nem sabiam se iam ser assassinados. Nem todo mundo vai ser martirizado. Mas eles gravaram essa fita e assistiram essa fita repetidamente. Eles assistiram essa fita assim várias vezes, dizendo assim, olhando para a fita e falando: será que eu vou perdoar mesmo a pessoa que vai me decapitar? E aí eles resolveram processar tudo aquilo, né, na mente deles, e sentar e falar: vamos planejar então a nossa ida, planejar a nossa estadia, as nossas fugas se necessário, e a nossa morte. Vamos planejar a nossa morte. Nós vamos pedir perdão de maneira premeditada, porque vai acontecer. Isso me lembrou muito Lucas capítulo 14, quando Jesus dá o exemplo de que ninguém começa a construir uma torre e não contabiliza o que vai custar. Caso contrário, ele vai começar a construir, vai parar no meio e as pessoas vão rir dele. Nenhum general também, numa situação de guerra, vai à guerra contra um outro exército sabendo que ele tem menos soldados. Mas quando ele sabe dessa notícia, ele levanta a bandeira, pede misericórdia e faz um acordo de paz. O que Jesus quer dizer? A gente precisa contabilizar o custo do discipulado. Meu irmão, minha irmã, olha bem o que eu estou te falando. O custo do discipulado. Nós estamos trancados em casa. Nós estamos em quarentena.
não tem outra saída. Ou você busca Deus, ou você desiste de ser cristão. Ou Deus fala contigo nesse momento, ou Ele não fala mais. Porque não tem mais distração, não tem mais internet, não tem mais telefone. Chega de ser crente do sistema. Chega de brincar de igreja. No Brasil, na moral, nós estamos brincando de igreja. Tem muito tempo que nós estamos brincando de igreja. Essa palhaçada que a gente vê em YouTube, pastor brigando com pastor, faz ou não faz, pode ou não pode, poder, e cospe na boca do outro, e vende não sei o que. Isso tudo é brincadeira de igreja. Na minha humilde opinião, quem sou eu na fila do pão, mas na minha humilde opinião, Deus deve estar olhando lá de cima. Se Ele tiver um senso de humor muito estranho, Ele está rindo. Mas se Deus é o Deus que eu conheço mesmo, Ele deve estar com um enjoo dessas coisas. E a gente precisa mudar. A igreja precisa mudar. O cristão precisa mudar. A começar por nós. Vamos começar pelo discipulado. Então, qual que é o meu objetivo? Você que está vendo esse vídeo aqui. Meu objetivo é que você assista e que você discuta aí na sua casa. Quais são as suas falhas? Quão miserável nós somos a respeito de sermos cristãos. As mensagens triunfalistas estão aí disponíveis. Se você quiser ouvir na internet, fique à vontade. Mas se você quiser ser cristão mesmo, de verdade, vamos aproveitar esse tempo para a gente mudar o hardware. Aqui ó, nós. Vamos mudar nós. Vamos pagar o preço. E eu não estou falando aqui de hipocrisia, de pagar o preço, porque Jesus já pagou o preço do pecado na cruz. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de se colocar à disposição e se entregar à morte todos os dias, por amor a Jesus Cristo. É disso que eu estou falando. Beleza? Assiste, reflita, medite, converse e haja. Deus te abençoe.